Fala turma, levantamos para vencer mais um Clube 5am Desafio 21 dias. Hoje é a aula 6, bora! Vão ser 21 dias e nós vamos parar novamente, só 21 dias. Você está fazendo o teu desafio inicial do dia? Levantar às 4, banho frio, que não está sendo nada frio, nesse calorão aí, leitura, meditação, oração, tempo teu ali, reflexivo, Clube 5am e atividade física. Daí depois vai seguir a vida. Esses 5 passos aqui vai te fazer um Usain Bolt da vida aí. Vai voar abaixo. Teu dia vai ser violento, né? E você vai fazer 2 dias dentro de um, começando às 4 da manhã, pode ter certeza. Você vai ser uma pessoa produtiva, não vai ficar nada para amanhã. Você vai conseguir resolver tudo hoje. Bom dia aí pro Diegão, nosso ultramaratonista. Gustavão, como é que tá? Betina tá aí, Gustavo? E o que tu me diz? Tá aí ou não tá aí? Essa Betina, querida demais. Vamos lá, gente. Ontem nós viemos falando agora... o Clube 5am 21 dias está falando sobre geração de riquezas. E ontem nós começamos uma série de riquezas da vida que eu quero trazer para vocês, que tem um impacto enorme na nossa capacidade de gerar riquezas, tá? E ontem a gente falou sobre ter uma postura positiva e tomar sol, que ter uma saúde física vigorosa, uma postura positiva e uma saúde física vigorosa, para que nós sejamos capazes de gerar riquezas, tá? E hoje a gente vai falar mais duas riquezas da vida que também vão causar impactos muito poderosos aí na nossa vida e que você precisa estar muito atento. Essas de hoje aí são muito específicas e muito valiosas. A Bina, daí Bina, como é que tá, guria? Essa guria tá surpreendendo, hein? Também, né? Foi parar perto de nós, tá perdida, guria. Vai ter que se mexer, levantar cedo. Não tem como ficar parado aí, andando aí perto de nós. Estamos só tem... Aí, ó, muito bem, Gustavão, parabéns, cara. Atividade física depois do 5am, isso aí. Esse é o ponto, ó. Levantar às 4, banho frio, meditação, reflexão na vida, leitura, estudo, 5am e atividade física. Nem que seja uma caminhada. Sai, dá uma refrigerada na cabeça. Se possível, põe um fonezinho e vai aprendendo alguma coisa junto. Nossa, se fazer isso aí, tu já tá acima de 99% da população. E tu já vai estar voando. Tem gente que quer fazer uma faculdade para se capacitar. E não faz o básico, que é isso aqui, cara. Esses 5 passos aí. Vai estar despontado na frente dos outros. Vamos lá, pra gente não ficar enrolando demais e deixar a galera vir entrando. Quem quiser, pega depois. Agora, esqueci de perguntar pra Manu se já foi pro YouTube essas aulas. Acredito que sim. Tem tirado o Instagram para concentrar no YouTube. Vamos para a primeira riqueza de hoje. Relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis. Isso é uma grande riqueza. A gente pode chamar de network também. Network é a amplitude dos seus relacionamentos e a qualidade desses relacionamentos. Especificamente, com fins específicos, né? Porque não adianta tu só conhecer um monte de gente e tu não ser intencional nesses relacionamentos. Precisa ser intencional. E todo relacionamento existe interesse. Não pode ter interesse. Não, tu não pode ser interesseiro. Sempre existe interesse. Interesse de uma boa amizade, interesse de um relacionamento conjugal, interesse de bons negócios. Sempre tem que ter interesse. Isso faz com que você seja intencional nos teus relacionamentos. Esse lance de simplesmente se relacionar com as pessoas sem nenhum foco, cara, não traz objetividade. A gente só perde tempo. Geralmente pessoas prolixas, pessoas que não têm projetos de vida, pessoas que são Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Falta intencionalidade. Só ficam fazendo fofoca dos outros, cuidando da vida dos outros,
falando da vida dos outros. E é isso aí. Essas pessoas não são relacionamentos saudáveis, tá? Bom dia aí pro Regis, pro Moisés, vamos lá. Vamos chegando junto, galera. Vai dando bom dia aí e bora, Jefinho, fica à vontade aí, cara. Então, nós estamos falando das riquezas da vida. Comecei pela primeira agora, tá, galera? Relacionamentos saudáveis. Ame ao próximo. Então, começa pelo segundo maior mandamento de Cristo. Ame ao próximo. E o que significa amar ao próximo? Tem 2 pontos aqui. Primeiro ponto. Amar ao próximo de que forma? Como eu me amo. Então esse é o primeiro ponto. Se eu não me amo, se eu não me valorizo, se eu não me cuido, se eu não me invisto, como eu vou fazer isso pelo próximo? Então o primeiro passo sobre amar ao próximo é fazer isso em você. Tudo aquilo que você entende que é proveitoso para o próximo, você primeiro precisa fazer em você. Por isso que esse desafio dos 21 dias se dedicar para você, das 4 da manhã a pelo menos até umas 6h30 aí, quem começa a trabalhar cedo, né? Pelo menos 2h30 é para você, se cuidando, se capacitando, se amando, né? Isso aí. Para depois, quando você for para a tua atividade laboral ou for para a tua vida em sociedade, você vai estar capacitado para reproduzir esse cuidado por outras pessoas. Eu vejo muita gente que se dedica muito aos outros, mas não cuida da sua saúde, não cuida da sua mente, não cuida da sua própria vida. E pode até ser muito intencional em cuidar dos outros, em amar os outros, mas em breve não será capaz de fazer isso. Não cuida das suas próprias finanças. Acredito que, se não todos, a maioria de vocês já andou de avião. E existe uma instrução bem clara que a aeromoça faz antes de decolar sobre as máscaras de oxigênio. Caso houver uma pane, e você deve colocar primeiro a máscara em você e depois auxiliar alguém do lado que possa estar passando por alguma necessidade. Não, mas Rodrigo, é meu filho de 3 anos, ele não consegue, eu vou primeiro ajudar ele porque ele é mais importante. Negativo. Você é mais importante. Você tem que colocar a máscara. Depois ajudar o teu filho de 3 anos. Porque se você for ajudar o teu filho de 3 anos primeiro, pode, pela despressurização da cabine, ali, da parte do avião, faltar oxigênio e antes de tu terminar de ajudá-lo, você desmaia. E daí? Como você vai ajudar o seu filho de 3 anos indefeso? Parou para pensar? Como você vai amar o próximo? E eu já vou falar quem é esse próximo. Se quando você estiver ajudando o próximo faltou oxigênio para você na vida, faltou finanças, como você vai ajudar? Ontem eu vi uma entrevista do monge aí, famoso. Eu não olhei a entrevista toda, eu olhei só um pouquinho, né? Estava me ajeitando para sair de casa aqui, depois do meio-dia. Eu achei legal, cara, o estilo de vida do monge, porque eles têm voto de castidade, então não podem casar. Voto de pobreza, então ele falando assim que não é voto de miséria, é voto de pobreza. A gente não é apegado aos bens materiais, né? Até porque eles precisam viver e tal. E voto de... não me lembro qual era o outro voto. Mas eu vou focar no voto de pobreza. Ok, é muito nobre isso, o voto de pobreza. Eu praticamente fiz isso quando me tornei missionário ali, porque eu abri mão de todos os meus projetos pessoais. Praticamente fiz um voto de pobreza. Não porque é uma exigência, mas assim, porque eu precisava abrir mão dos meus projetos e tudo mais. E eu passei 3 anos nesse formato. E eu vou dizer para vocês, é muito limitado quando você não cuida das suas próprias finanças. Porque tu vê pessoas do teu lado, pessoas que tu ama, projetos importantíssimos, circunstâncias assim, cara, onde tu gostaria muito, cara, de estar junto, contribuir para aquilo ali avançar, crescer ou se resolver. Às vezes uma pessoa que está precisando de um remédio, às vezes uma pessoa que está precisando de alguma coisa para sobrevivência e você não tem condição de ajudar. Por que você não cuidou de você primeiro? Está entendendo a importância de se amar, de se capacitar, de criar base para dar suporte ao próximo, certo? E quem que é esse próximo? Primeiro próximo, a tua família. Quem é a tua família? A tua casa. Esses são os primeiros próximos que você tem que amar.
Então, os relacionamentos saudáveis são uma riqueza da vida. E você precisa entender que para gerenciar essa riqueza, desses relacionamentos, você tem que ser rico com você mesmo. Você tem que dar suporte para você mesmo. Você tem que crescer o teu CPF. Você tem que ser uma pessoa de base sólida para poder dar suporte. Primeiro dentro da tua casa, depois ao teu redor, né, familiares, quem sabe os teus pais. Pensa, teus pais, por maiores defeitos que eles tiveram, eles fizeram o melhor que puderam. E quem sabe é o momento de você poder retribuir agora, poder dar um suporte, ajudar e tal. Mas você não tem condição, cara. Você não consegue nem pagar as próprias contas. Imagina como você vai dar um suporte para os teus pais. E é isso que as pessoas precisam entender. Elas precisam crescer pessoalmente para dar um retorno para os próximos. E assim vai o próximo. Vai lá pessoas do relacionamento laboral, pessoas que tu vai conhecer durante a tua jornada, pessoas que tu vai poder contribuir para ajudar. Eu tive que fazer um desligamento de uma pessoa aqui na empresa semana passada. Isso me doeu demais, assim, não por negócio, por empresa. Eu sei que eu tomei a decisão exata, tinha que tomar a decisão e tá tudo certo, e a empresa precisava desligar aquela pessoa. Mas fora, né, eu como Rodrigo, eu tentei de tudo para que aquela pessoa desse certo, porque ela veio de outro estado, a gente queria fazer parte da história dela como construção, né, da história dela, de vitória e tal. Mas ela não se ajudou, cara. Essa pessoa não se ajudou. E se enganou a si mesmo. Enfim, acreditou ser quem não tinha capacidade para ser. E não foi saudável isso. Como é difícil tu querer ser um funcionário, vamos dizer assim, que na tua cabeça tu é tudo aquilo. Na hora da prática não é nada daquilo. Só traz prejuízo para a empresa e tal. É uma pessoa que não está capacitado. Não é uma pessoa rica, né? Não é uma pessoa que tenha uma riqueza de entrega. Tá entendendo? Então, relacionamentos saudáveis passa por você. Deixa eu dar bom dia aqui, porque eu embalei aqui no passarinho. Aí, guri! A Karen ou o Luciano? Fala aí. Saurim, galerinha que entrou depois. O Luciano tá aí também, sejam bem-vindos. Bora! Nós estamos falando sobre geração de riquezas. E hoje é relacionamentos saudáveis. Beleza? Então, relacionamento saudável é uma grande riqueza. Como é bom. Vocês não sabem, vocês não têm noção. Um dia eu ainda vou fazer um episódio só falando disso. Vai ter que ser mais pra frente. Hoje eu ainda não posso fazer. Só falando de como, através dos meus relacionamentos saudáveis, eu sustentei a M2. Ah, mas não foi os negócios, Rodrigo? A base para M2 ter se desenvolvido, passado os perrengues que iriam travar ela, realmente avançar, até dar os primeiros passos e, enfim, até hoje eu vou te falar assim, são os relacionamentos saudáveis. É uma riqueza poderosíssima quando tem pessoas que confiam em você. Tu não sabe o tamanho dessa riqueza. Não, ter dinheiro é riqueza. Não, cara. Tu precisa ter o crédito, o dinheiro tu não precisa. Consegue começar a construir uma casa sem dinheiro, sabia? Eu comecei uma empresa através de uma casa sem nenhum real. A maioria dos meus negócios hoje eu faço e começo sem nenhum real. Com DDO, né? Sabe o que é o DDO? Dinheiro dos outros. DDB, dinheiro do banco. Não precisa ter o dinheiro para começar. Tu precisa ter riqueza. Riqueza não é dinheiro. O que é essa riqueza? Confiança interpessoal, relacionamentos saudáveis. Tu precisa ter crédito. E quando você tem isso, você é uma pessoa rica. Rica, rica. Agora a gente está organizando uma nova empresa para iniciar em galpões pré-moldados. Já podia ter arrancado. Só que a gente está levantando uma milha. E eu estou vendo o que eu vou conseguir do meu caixa injetar ali. Talvez até de forma pessoal injetar ali. Qual pessoas eu vou trazer para junto para injetar ali. E nós vamos fazer um fundo de parceiros para iniciar essa empresa. O resto está tudo pronto. Estou perdendo clientes já. Já podia estar andando e já estar com clientes. Que o cara na minha frente que vai fazer um prédio. Até tem que sentar com ele e ver se ele vai dar tempo. De pré-moldados. E eu tenho certeza, cara. Eu faço algumas ligações, alguns cafés, alguns almoços, eu já levanto esse valor, rapidamente. Claro que hoje é mais fácil,
porque eu já tenho um portfólio de negócios. Não é difícil eu levantar esses valores. Mas no começo era mais difícil, mas mesmo assim eu tinha pessoas, eu me lembro nos primeiros meses ali da empresa, como nós produzimos para receber depois, né, da caixa, por exemplo, eu me lembro que naquela semana, era uma segunda-feira de manhã, eu levantei sabendo que naquela semana eu ia precisar de 20 mil reais, porque nós não iríamos receber as etapas daquelas, eu acho que era 2, 3 obras que a gente estava fazendo, a tempo de pagar a gurizada, né, e mais algumas despesas, que era poucas despesas na época. E eu levantei na segunda-feira de manhã, fui tomar meu chimarrão com Deus, estava aqui no escritório aqui de casa, e me veio assim, tá, vou mandar uma mensagem para tal pessoa. Mandei a mensagem para tal pessoa, cara, consegue me arrumar 20 mil reais, eu te pago aí semana que vem, assim que entrar o valor da caixa. Se a pessoa não deu meia hora, isso era 4 e pouca da manhã, tá? Isso faz 5 anos atrás. Por isso tem que ser consistente, tá sempre levantando cedo. Não deu meia hora, a pessoa me respondeu, que é uma pessoa que levanta cedo também, pessoa próspera. Rodrigo, só me manda a conta, tá tudo certo. Cara, não foi uma nem 2 vezes. E essa assim, é uma história pequenininha, tem histórias gigantes nesse sentido. Então, tu vai prosperar com uma riqueza chamada network, relacionamentos saudáveis, credibilidade. Isso é uma riqueza incontável. Perca tudo, mas não perca o teu nome. Não perca credibilidade, porque senão tu pode ter dinheiro e tu não vai ter bons negócios, porque tu não tem um nome. Tem pessoas que têm condições de ser meu parceiro comercial e eu não quero nem saber, porque eu sei que são pessoas que não têm credibilidade no sentido de confiança, de bom relacionamento. Enfim, não quero sócio, não quero que seja meu sócio de jeito nenhum. Já recebi propósito de sociedade, pessoas assim, sem chance, não funciona. Entendido? Então isso é uma riqueza. Ficou clara a primeira riqueza? Relacionamentos saudáveis, certo? Seja alguém... antes de fechar essa riqueza, eu quero falar um negócio que às vezes as pessoas entendem errado. Não seja a tua melhor versão. Seja a tua melhor versão. Seja a melhor versão de si mesmo. Não é isso ser a melhor versão de si mesmo. Você tem que ser uma pessoa transformada, não a melhor versão. Por quê? Por exemplo, a lagarta, ela não vira a sua melhor versão para ser uma borboleta. Ela passa por uma metamorfose. E nessa metamorfose, essa transformação, ela se torna uma borboleta. Tá entendendo? E aí sim ela fica linda. Nossa, brilha no céu. A lagarta todo mundo tem nojo, mas quando ela passa por essa metamorfose. Então, todo dia eu penso assim, eu vou ser transformado. Para transformar ao meu redor. Esse é meu propósito de vida pessoal, ser transformado. Porque se eu for apenas a minha melhor versão, eu posso estar sendo uma melhor versão de algo ruim, limitado. Até tô na minha melhor versão, mas continuo sem caráter, tá entendendo? Até sou uma melhor versão, mas continuo mentiroso. Até sou minha melhor versão, mas não sou boa companhia. Não adianta, tem que ser transformado, assim como a lagarta vira numa borboleta. Não tô falando de borboleta aí mal entendido, tá? Tá entendido? Outro Jefferson, outro aí, seja bem-vindo, Denise Andrade, vambora, gente, vambora. Certo? Então essa riqueza se chama relacionamentos saudáveis. Isso vai impactar poderosamente dentro da tua casa, no teu casamento, que é o maior segredo do sucesso de um homem, principalmente de um homem, tá? Na sociedade, é o casamento. Isso é pesquisa e estudos de Napoleão Hill. Então, seja uma pessoa bem casada. Vamos lá, vamos para a segunda riqueza da vida aqui, que é a capacidade de vencer o medo. E esses dias eu fiz uma live aqui do Million Week, né, uma semana de milhões, e o primeiro dia eu falei sobre vencer o medo. Não vou falar toda a live, porque eu fiquei 1 hora ali, dando aula sobre vencer o medo. Mas eu quero rapidamente, em mais uns 10 minutinhos, finalizar isso aqui. Eu vou dar um exemplo, tá? Contar uma história minha, que eu vi, que eu presenciei até hoje, e eu observo essa história. Em 2020, quando nós fomos abrir a empresa, eu cheguei numa loja de material de construção de uma pessoa que eu tinha um pouco de relacionamento, onde eu comprei sem identidade, sem dar nome, nada, só no fio do bigode. Precisava de crédito, lembra? Crédito vale mais do que dinheiro.
que eu ia começar minha primeira obra e ia receber depois, ali através das parcelas da casa. Então, cheguei ali, daí bate-papo, entendendo e trocando uma ideia com essa pessoa, esse proprietário. E eu disse, cara, tá assim, eu preciso dessa força aí para mim começar essas primeiras obras. Não, ele conta comigo e tudo certo. E essa pessoa me falou assim, cara, eu tô pensando, isso é 2020, pandemia, março, final de março, né, começou, quer dizer, fechou tudo, 15 de abril a gente começou a abrir a empresa. Daí então ali, a nossa primeira obra foi em agosto, então foi por ali, julho, agosto, eu sentei com ele para conversar. E ele disse assim, cara, eu tô para começar também fazer obra assim para vender, começar a ter esse tipo de obra e tal, e que legal e tal e tal. Só tô esperando ver agora essa questão da pandemia, né, cara? Tá, não sei, é muito difícil, não sei se tenho medo de fazer isso agora. Ah, beleza. E nós começamos. Final de 2021, um ano depois, eu comecei a minha primeira incorporação, que foi construir 5 casas numa esquina para a venda. E, novamente, estava lá, né, na loja desse proprietário. E conversando com ele, cara, que legal, tá avançando o negócio. Pois é, eu tô... esse final de 2021 a gente começou, daí 22 a gente tava voando já com essa incorporação. E daí eu tava lá na loja, foi 22 que eu tava lá. E daí ele disse assim, cara, eu também, pois é, eu acho bacana, eu acho que isso é bom, mas dá certo de fazer. Porém, eu vou esperar a eleição que tem esse ano, porque eu não sei como é que quem vai ganhar. E eu fico um pouco inseguro para ver, depois eu vou ver o que eu vou fazer. Beleza, 22. Ali, daí um ano depois, 23, eu acho, metade de 23 ali, tava conversando com essa mesma pessoa. Olha só, dele assim, cara, pois é, eu tô pensando em começar, eu vou começar, porém agora esse governo novo está muito instável, eu vou esperar para ver como é que vai ser esse governo. Nós estamos em 25, eu sei que ele não começou ainda. Fazem 5 anos, 5 anos, eu comecei do zero e esse ano eu já vou fechar aí uns 15, 16 milhões em negócios só esse ano. Se eu somar 3,5, 7,5, 18, 20... Se eu somar com esse ano, eu vou fechar ali uns 35, 40 milhões em negócios nesses 5 anos, tá? Construindo casas. Esse cara fez 0. Por quê? O medo. Simplesmente o medo. Simplesmente o medo. Primeiro era a pandemia, depois era a eleição, depois era o governo novo. Tá entendendo? Tu sempre tem uma justificativa pro teu medo. Uma coisa é bom senso, prudência, fazer uma análise, calcular os riscos e muitas vezes tu vai tomar uma decisão. Cara, não vou seguir esse caminho. Mas daí tu tá determinado, eu não vou seguir esse caminho. Pronto. Não é assim, pois é, não sei se eu vou ou não vou. Isso é medo, te trava. E o medo, cara, é terrível. Então quem tem capacidade de vencer o medo tem uma riqueza inestimável. Ninguém para ele. É assim, o que é vencer o medo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu vou falar em público. As pessoas têm medo de falar em público. Não é de falar em público, é de falhar em público. Eu já tive esse medo. Então, eu vou dar uma palestra para 1000 pessoas. Cara, todo mundo vai ter um friozinho na barriga. Até quem é palestrante, cara. Pô, uma galera veio aí para me ver e tal. É normal isso, tá? Eu também teria aquele friozinho na barriga. Só que tu tem que fazer quando tu tem a capacidade de vencer o medo. Tu chega perto do palco e diz assim... Oi, medo, tudo bem? Tu tá aqui, né? Que legal que tu veio. Só que hoje tu não vai subir no palco. Tu vai ficar sentado nessa cadeira e prepare as tuas palmas, porque eu vou subir lá em cima e vou dar show. Tá entendendo? E tu manda ele aplaudir, tu manda o medo te aplaudir. E tu vai lá em cima e dá show. Então isso é vencer o medo. Medo todos nós vamos ter. Quando eu tô descendo uma serra de bicicleta, por exemplo. Cara, a gente fica atento. Tem um receio, cara, tem que cuidar, tem os carros, tem os veículos. Essa semana eu estava descendo um morro aqui de mountain bike numa estrada de chão. E a estrada de chão é melindrosa, é ruim, é estreito, não é fácil de tu fazer as manobras. E, cara, eu tinha que vir segurando o freio direto. Se eu precisasse parar na hora, não tinha como, porque se eu frear com força, eu derrapo e caio. E as curvas, descendo os morros de Nova Hartz. E eu atento. Mas se vem um carro aqui, eu sempre atento. Daqui a pouco, o que acontece? Vem um carro. Uma caminhoneta grande e rápida ainda. E só que como eu estava atento,
eu fiz o movimento certo, tranquilo, passou, deu aquela gelada, ainda bem que não foi bem na curva, enfim. Cara, se o medo me travar, eu não desço aquilo lá. Agora, o bom senso me faz ter certos cuidados, mas o medo não me trava de não descer aquilo lá, tá entendendo? E como eu venço o medo? Através do verdadeiro amor. A Bíblia é bem clara que o verdadeiro amor vence o medo. Qual que é esse verdadeiro amor? Primeiro, amar a Deus. Quando eu falo com um jovem, eu digo assim, ame a Deus. Comece amando a Deus. Busque conhecê-lo. Busque viver com Ele. Tire tempo para Ele. Eu passei anos tendo a prática do chimarrão com Deus. O que é o chimarrão com Deus? Sempre levantar mais cedo. Pegar a Bíblia, ler a Bíblia, fechar os olhos e ficar meditando na vida, como se estivesse ali conversando com Deus. Isso me ajudou demais a tomar decisões de casamento, as principais decisões da minha vida, né? Da minha empresa, enfim, de tudo que eu faço. Mas essas duas principais decisões foi claramente Deus falando para mim sobre o casamento, eu não queria, sobre a empresa, me deu o plano exato. Então, ame a Deus. Primeiro ponto para vencer o medo. Segundo ponto para vencer o medo ame a você mesmo, que foi o que eu falei antes, né? Ame a você mesmo, tenha prazer em estar sozinho, tenha solidão. O que é solidão? A pessoa se sente triste quando está só, ela chega a ter pavor, síndrome do pânico em estar só, ela não fica feliz quando está só. Agora isso é ruim. Agora tem a solitude. O que é a solitude? É uma pessoa que tem prazer em estar consigo mesmo. Eu amo estar só. Eu levanto mais cedo para ficar sozinho, que as gurias eu sei que estão dormindo. No final do dia eu não consigo. A Esther toda hora, parará. Ela só larga do meu pé quando eu vou dormir. Só. Senão ela fica ao redor de mim a noite toda, querendo fazer atividade, função em função. A Manu já adolescente já largou do meu pé. Ontem eu falei para ela assim, ontem eu acho. Eu disse, Esther, ela, eu te amo, pai, pá. Eu disse, tá bom, guria. Em breve tu já não vai mais me amar dessa forma. Ela me olhou assim e disse, fica tranquilo, tá tudo certo. No tempo tu vai entender. Então, é a fase, né? Mas eu amo ficar sozinho. Isso se chama solitude. Eu tenho prazer de ficar sozinho. Eu amo fazer esporte sozinho. Não que com meus amigos não é legal, né? É legal também. Ontem, inclusive, estou saindo da RS e tá passando um amigo meu que faz horas que eu não pedalava junto. Eu disse, peraí, pá, já conectamos, já fizemos um pedal junto. Aí foi bem massa, conversamos um monte. Mas não tem problema de fazer isso sozinho. De levantar mais cedo, tomar chimarrão, tomar um cafezinho, ficar... Cara, eu amo isso, tá? Então ame a você mesmo. Tá? Isso aí vai lançar o medo embora, porque você confia em você, você acredita em você, você se conhece mais e tu vai ter mais autoconfiança, autoestima, certo? E o terceiro amor que vence todo o medo ame a sua família. Principalmente se você é homem que está me ouvindo. Se você amar a sua família de verdade, cara, pode vir um leão aqui na frente da tua casa. Tu diz, espera aí, leão. Espera aí, porque eu vou te arrebentar a pau. Tu não vai encostar na minha família. Tu vai encarar a vida com mais capacidade de vencer, tá? Tu não vai ter medo das circunstâncias. Não vai ter medo de encarar um grande negócio ou dar início a um negócio. E eu me recordo que quando eu comecei a empreender ainda na educação física, assim, ser personal trainer e tal, e eu ia para algumas reuniões para fechar algum aluno, todos os empresários eram meus alunos. Então eu ia orando com Deus, preciso fechar esse negócio. E ia pensando assim, eu preciso fechar porque eu vou receber X valor por mês a mais e isso aí vai ser importante para minha família. Cara, eu lembro, tinha cliente que me pagava ali 400, 500 reais por mês, 600 reais por mês. E era muito bom na época, assim, né? Cada cliente. Cobrava bem como personal. E aquilo ali fazia muita diferença no meu orçamento familiar. E eu disse, cara, eu tenho que fechar isso aí. E eu fechava, eu ficava muito feliz, porque eu sabia que esse valor não era para mim. Era o que eu ia conseguir melhorar a qualidade de vida da minha família, certo? Então, quando eu encaro hoje em uma empresa, uns negócios, cara, eu sei por quem que eu estou lutando. E eu amo levar a minha família a fazer grandes passeios, né? Então, a gente tem já agendado resort, essas coisas, e passeio só com a Letícia e tal, porque quando eu volto de lá, eu falo para ela assim, top, né? Top. Caro, né? Caro, só tem um jeito, temos que prosperar para continuar tendo essas experiências.
porque eu amo estar com a minha família. Então, amo tua família, tu vai ver que o medo vai embora. Tu vai, não tem, deixa pra mim que pela minha família eu venço esse medo. E tem medos, e os medos, porque o medo traz insegurança. Isso tem 7 medos, e para encerrar, quero falar dos 7 medos rapidinho aqui, que são inerentes das pessoas, e você tem que mandar ele embora. Primeiro medo, da pobreza. As pessoas têm medo da miséria, medo de ficar pobre. E eu me recordo quando eu era pequeno, que tinha muita notícia sobre desemprego, e eu pensei, meu Deus, eu não posso ficar desempregado. Imagina se eu ficar desempregado, como é que eu vou viver, como é que eu vou sustentar uma família. Eu tinha esse receio. E as pessoas têm medo da pobreza, tá? Todo mundo faz que nem esse monge, né? Claro que é uma situação específica ser um monge, tá tudo certo. Não estou criticando o monge em si, mas isso não é uma regra para todo mundo. Eu não posso dizer que a pobreza é bela. Não é, cara. A pobreza não é bela. A pobreza é uma miséria. A pobreza não é de Deus. Deus não é pobre. Deus não é escasso, Deus é abundante e dono do ouro e da prata. Então, se eu fazer um voto nesse formato, né, de ser um monge, onde eu não envolvo ninguém mais, não envolvo família, é uma decisão minha, tudo bem, cara. Eu até acho isso belo. Isso eu acho belo. Fora isso, a pobreza é horrível. Horrível. E as pessoas têm medo da pobreza. O problema é como elas lidam com isso. Elas aculturaram no Brasil a pobreza, através do catolicismo, trazendo como a pobreza sendo algo belo e a riqueza sendo algo do demônio. Então, não permita que o medo da pobreza cresça sobre a tua vida. Segundo medo, de ser criticado. As pessoas têm medo de ser criticado. Você tem medo da crítica, né? E aí, quando você recebe uma crítica, como é que você se comporta? Crítica e elogio valem 0. Quando você é elogiado, top, mas não vale nada. Quando você é criticado, ruim, né? Mas não vale nada. Ambas têm que ser tratadas da mesma forma. Elogio e crítica, tudo certo, cara. O elogio eu acho legal, né? Beleza? E a crítica eu até gosto mais, porque é algo que vai me trazer aprendizado, para entender quais os pontos de melhorias, certo? Então, as pessoas têm medo de crítica, você não deve ter medo de crítica. Abre uma live e começa a falar, tu vai ver que as pessoas vão começar a te criticar. Que massa, isso é muito legal. Medo da enfermidade, terceiro ponto, o terceiro medo que as pessoas têm, enfermidade. Medo de ficar doentes. Quem não tem medo de ficar doente, né? Só que eu tenho que olhar para o medo, lembra? Senta aí e já começa a me aplaudir, porque eu vou dar show. Então, não tenha medo da enfermidade ou doenças. Vença esse medo, tá? Como? Cuidando de si próprio, investindo em si mesmo. Atividade física, sono, alimentação saudável, enfim. Falta de amor. Isso é algo que vem lá da nossa infância, da nossa criação. Eu falei numa mentoria fechada que nós temos com casais, que eu tive um problema de rejeição quando eu era criança, no ventre da minha mãe ainda. Então, eu sei que isso afetou a minha vida, hoje não afeta mais, mas afetou a minha vida, esse medo de não ser amado. Isso foi muito sério, assim, até eu vencer esse medo com o verdadeiro amor. Quando eu conheci Deus, eu aprendi a me amar e amar minha família, certo? Perda da liberdade é o 6º medo das pessoas, tá? 5º medo, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5... 5º medo, perda da liberdade. As pessoas têm medo de não ter liberdade, né? Às vezes não é nem a liberdade de estar preso, mas a liberdade de não poder fazer aquilo que precisa, ou gostaria de fazer, tem que ficar preso dentro de uma empresa. Enfim, cara, tu não ter liberdade para ir para lugar nenhum, tu não ter condição financeira para ter essa liberdade. A gente fala muito da liberdade financeira, é quando o teu dinheiro, o teu patrimônio, teus ativos produzem dinheiro por si só, né? Trabalham para ti ao ponto de tu não precisar mais trabalhar. E eles pagam o teu sustento. Isso, a partir daí chama-se liberdade financeira. 6º medo, medo da velhice. Tu tem de ficar velho, né? Coisa boa, cara, é envelhecer. E isso tem que estar em total consciência nossa, que nós vamos envelhecer. E é muito bom quem chega lá, porque muitos não chegam lá. Então, às vezes eu paro para pensar assim, como vai ser a minha velhice e tal, e eu vejo tudo isso com empolgação, com, cara, sabedoria, capacidade financeira. Nossa,
É só seguir a jornada, tá tudo certo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que eu vou chegar na velhice com muitas condições financeiras. Só que eu falo para as gurias, vocês vão construir a vida de vocês, porque eu e tua mãe vamos torrar tudo. Não vamos torrar tudo, né? Mas assim, vamos aproveitar a vida. E nós temos isso bem organizado. Não vou depender de aposentadoria de governo. Cara, não quero nem saber disso aí. Eu estou construindo a minha própria história. Tá entendendo? Então, eu sei que a minha velhice vai ser saudável. O único detalhe é chegar lá. Então, não posso ter medo da velhice, cara. Eu tenho que desejar ter uma velhice saudável e legal. Tá entendendo? E o último medo, que esse sim amedronta todo mundo, muita gente, é o medo da morte. É ou não é? Como é que eu venço o medo da morte? Amando a Deus, acreditando que existe sim uma vida eterna em Cristo Jesus. Agora, não é acreditando aqui, é acreditando aqui, crendo aqui, através de uma intimidade pessoal e profunda com Ele. E entendendo, cara, esse dia eu estava meditando nisso, cara. Pá, vai ser lindo. A morte em si é um minuto, é um momento, cara. É um momento. Na verdade, a gente tem medo de assim, sentir dor, de alguma circunstância assim, né? Mas ela é rápida, fica tranquilo. Ela é rápida. Ela é rápida. O ruim é ficar doente, morrendo aos poucos. Isso é um pouquinho ruim, tá? Mas não precisa ter medo disso, cara. Se você tem a base que é Cristo, tá tudo resolvido. A morte não é um problema, ela é uma solução. É uma solução de um corpo cansado devido à velhice, ou de um corpo enfermo, ou de uma situação trágica. A morte é a solução, para que não haja sofrimento, para que você entre na vida eterna. Na vida eterna que já começou agora. Para quem crê, já começou a vida eterna. A gente só vai mudar de estado, de país, né? Na verdade, mudar de não é geolocalização, tem um outro nome aí. Geometalocalização, mais ou menos isso. Certo, gente? Bora que eu já falei demais. Então, essas duas riquezas da vida, tá, de hoje, relacionamentos saudáveis, uma riqueza inestimável, vale muito, isso aí vai muito. Sexta agora vai vir um amigo meu de Natal, inclusive eu estou indo para lá em maio, e ele é daqui, né, mas ele mora mais para lá do que para cá. E é um senhor de uns 70 e poucos anos. Cara, como é bom ter amigos nessa idade. Você não sabe a riqueza. Investidor aqui, um parceiro de negócio. E ele manda mensagem, Rodrigo, como é que tá as coisas aí? Tô por aqui, tô tranquilo, vamos estar junto. Cara, é um amigo, é praticamente um pai. Um pai. E ele foi amigo do meu pai, né? Então ele me tem assim como muita estima. E quando ele vem pra cá, o que ele faz? Cara, como é que tu tá? Eu quero estar contigo. Então ele vem, eu mostro como é que tá a empresa, a gente sai almoçar junto. E papeia, olha, fica 3, 4 horas papeando. E ele sai dali, a última vez que ele veio, ele tava quase chorando, cara, me ouvindo assim. Diz, cara, que legal. Isso é um relacionamento inestimável. E eu sei, é um cara da casa de milhões em patrimônio, que se eu mandar uma mensagem para ele, cara, preciso quebrar tal galho, tu resolve para mim? Na hora, cara. Ele já fez negócio comigo sem assinar um contrato. Só me manda a conta. Não é o do primeira mensagem, esse aqui é outro. Esses são relacionamentos saudáveis. Mas eu não faço isso. Eu não fico... Cara, uma vez eu fiz um negócio com ele, porque eu nunca pedi dinheiro. Eu aprendo um negócio, não peça dinheiro. Se tu pedir dinheiro, teu relacionamento não é mais saudável. Apresente propostas de negócios. E aí a pessoa vai ver, cara, legal essa proposta. Eu tô junto porque eu confio em ti e eu vou ganhar junto. Isso é uma proposta de negócio. Então uma vez eu apresentei uma proposta de negócio para ele. E ele disse, cara, top, só me manda a conta. Tá, conta comigo. Uma vez. E já conheço ele há 13, 14 anos. Então, e eu sei, mas eu sei que se eu precisar, ele tá junto, né? E eu não vou pedir dinheiro. Eu vou apresentar a proposta de negócio. Inclusive, eu não chamei ele ainda, mas eu já falei com ele sobre isso. Né? Eu tô com um fundo investidor, a gente monta fundo de investidores. E eu já comentei com ele a última vez que ele disse, cara, tô com esse fundo. Ele disse, não, cara, conta comigo. Mas eu não chamei ele ainda, tá meio stand-by, mas eu sei que é uma opção para fazer esse projeto, se caso eu precisar de valores. E ele é um parceiraço. Então, assim, é legal, cara. É legal ter relacionamentos saudáveis a esse ponto. E o segundo, a riqueza de hoje, é vencer o medo. Se tu tem capacidade de vencer o medo, cara, tu é rico demais. As pessoas são muito medrosas, são miseráveis nisso. Elas não conseguem vencer os seus próprios medos, ficam travadas e não
crescem na vida por essa dificuldade. Quando tu é rico nisso aí, tu banca tudo. Tu vence com medo, tu banca, cara. Quando tu é pobre, o medo te trava, assim, tu fica travado mesmo. Tu não tem condição de fazer nada. Certo? Vamos encerrar, que hoje eu falei demais, né, cara? Papai do céu, tu és um pai bom, que sempre nos ouve, somos gratos a ti. E damos graças por todo esse dia aí que está se iniciando, com essa galera que está junto aí, pronto para vencer na vida. Estão vencendo o sol, porque esse sol está escondido ainda, está atrasado. Nós estamos vencendo o sol para vencer na vida. O Senhor nos abençoe grandemente, em nome de Cristo. Amém, amém. Gente, estamos saindo treinar, vamos fazer, eu acho, um 10K de boa hoje, na corrida leve aí. Semana já fizemos os tiros, fim de semana vamos fazer um longão lá, tô indo pra praia sexta ou sábado, acho. Ficar um fim de semana lá na casa de um amigo, relacionamento saudáveis. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra... Nem tava a nossa agenda ir pra lá. A gente já tinha até uma corrida sábado de noite. E não vai ir na corrida. Pra dizer, vamos ir, vamos lá, passar um fim de semana lá com um outro amigo, outro parceiro também, que eu sei que vai estar parceiro de negócio, vai estar parceiro. Virou um grande amigo aí também. Então, vamos seguir em frente. O que eu ia dizer? É isso aí. Amanhã eu dou outras notícias que já falei demais. Valeu, falamos. Se cuidem.